Beleza? Olá, comunidade PhD Bro. Hoje, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Eu sou Carlos Cruz, o seu anfitrião, e hoje estamos aqui com o nosso convidado, o professor Frederico Pinagé. E no nosso Family Flags de hoje, nós temos aqui as bandeirinhas do Amazonas e do Rio de Janeiro, onde lá no látis do professor Frederico está escrito que ele fez o doutorado dele. E o mestrado. Mestrado e doutorado lá? Mestrado e doutorado na UFRJ. Do Rio de Janeiro e o seu time do coração de lá, professor. Eita! Bom, eu vou falar um pouco desde quando eu comecei a estudar, vamos dizer assim, né? Eu fiz a minha vida toda, só estudei em entidade pública, né? Escolas públicas. Instituição pública. Então, Desde meu pré-escolar, né? Fundamental 1, Fundamental 2 foi escola pública. Ensino médio foi a escola técnica, né? Sim. A antiga escola técnica agora é IFAM, né? Isso. Onde eu fiz o curso de técnico eletrônica, que por sinal eu passei um bom tempo trabalhando como técnico, aí foi quando eu ingressei na UFAM, né? Em 96, né? Em 1996 eu ingressei na UFAM. Por sinal, eu fui até colega, né, de sala, né, com o professor Valdir Sabino, né? O professor Valdir que está devendo aqui a participação dele aqui conosco. Estudei junto com ele, a graduação fiz junto com ele, o mestrado fiz junto com ele e o doutorado também fiz junto com ele. Rapaz, vocês são Isso, quase irmãos, né? Quase irmãos. Úrsula também, né? Então, tu é da época da Úrsula? Da Úrsula, a Úrsula também estudou comigo, a Úrsula. Na só graduação, que, né? Na graduação, o mestrado ela já não fez com a Sim, gente sim. não, só foi o Valdir que fez. Sim. E teve o Ed, né, que estudou com a gente também no... O Celso é da época de vocês? O Celso não é da nossa época, mas ele fez o mestrado junto com a gente. Ah, beleza. Mas ele ainda é da nossa Mestrado, época doutorado? não. Não, o doutorado já foi áreas diferentes, né? Certo. Mas o mestrado nós fizemos juntos. Ah, beleza. O doutorado ele fez para a área, acho que de redes, né? O Celso. E aí o mestrado, apesar de ter sido na UFRJ, né? Sim. O diploma por lá, mas foi um projeto de capacitação da SUFRAMA, né? Suframa. Com a UFAM. Era uma espécie de Minter ou não? Uma espécie de Minter. Aí o que aconteceu? As aulas eram aqui mesmo na UFAM na época, à noite, né, das 18 às 22 horas, de segunda a sexta. Sim. Eram 2 semanas de aula seguida, né? Sim. Aí os professores vinham da UFRJ para cá e davam aula pra gente. Beleza. Foi bem puxado, né? Ah. O que era visto lá na UFRJ em 3 meses, Sim, né? totalmente. Que a pós-graduação lá é trimestral, né? Sim. A gente viu em 2 semanas. Foi o mesmo esquema do Minter que a gente fez com a Unicamp. Também era assim, era um semestre concentrado em algumas semanas. Mas aí, em compensação, era uma disciplina por semana. Era só aquela disciplina, né? Sim, exato. Mas mesmo assim ainda era puxado, né? Você vê um conteúdo que era visto em 3 meses, você vê em 2 semanas, né? Sim. Todo dia, por sinal, e às vezes tinha professor que dava aula e fazia a prova no mesmo dia. Sim. Foi bem puxado. Aí na época que eu estava lá que eu estava no mestrado da UFRJ, né, o meu orientador, que era o professor Eduardo, ele falou: Fred, vocês não querem... Tu também fez com o Eduardo? Foi. Vocês não querem logo fazer logo as disciplinas do doutorado, que aí quando tu entrar no doutorado, já fez a disciplina, já vai direto pra tese, né? Começa a escrever a tese. Aí, só que aí eu fiz, né? Eu cheguei a fazer 2 disciplinas, né? Eu junto com o Valdir foi morfologia matemática e a outra foi filtros multitaxas. Aí nós fizemos, acho que foi filtros multitaxas isso. Nós fizemos juntos essas duas disciplinas. Isso foi eu me lembro muito bem, foi em 2004 isso, 2004. Que foi a época. A gente já estava fazendo mestrado e já estava fazendo a disciplina de doutorado. Sim. E nesse período a gente estava morando lá no Rio. A gente tinha que fazer as disciplinas lá. Então, a de doutorado vocês já fizeram lá? Lá. O mestrado a gente só foi uma vez ou outra lá no Rio para acompanhamento. A defesa foi lá, né? A minha defesa, por sinal, foi em 2005, né? Que eu tive alguns problemas de saúde durante o mestrado, aí teve que ser prorrogado. O Valdir defendeu em novembro de 2004, eu defendi em julho de 2005. Aí 2006, como eu tive alguns problemas de saúde isso em 2004, aí eu não consegui fazer logo todas as disciplinas do doutorado, eu fiz só 2, que lá na UFRJ você tinha que fazer 4 disciplinas.
Aí eu voltei para Manaus, aí fiquei mesmo, aí o meu orientador, o Eduardo, achou melhor concluir primeiras disciplinas para depois voltar. Aí eu concluí, quer dizer, concluí o mestrado, né? Aí defendi o mestrado, aí em 2006 eu tive que ir lá para o Rio para fazer as outras disciplinas que faltavam. Aí eu tive que fazer mais 2 disciplinas, fiquei 4 meses lá no Rio. Aí eu voltei para Manaus, aí fiquei escrevendo a tese aqui em Manaus. Só que chegou um tempo que não estava conseguindo acompanhar... Já doutorado? Doutorado. Ah, beleza. Já que eu não estava conseguindo acompanhar, ter um bom rendimento, aí ele achou melhor eu ficar morando lá no Rio. Sim. Aí foi quando eu fui de vez pro Rio e morei lá. Fiquei morando lá uns 4 anos. Que parte do Rio tu morou? Eu fiquei em Copacabana. Ah, beleza. Gente chique é outra coisa, né? Chique é muito caro ali. Eu imagino. Eu fui no Rio algumas vezes só a trabalhar conferência e tal, mas eu nunca assim. Não, você alugar lá, o aluguel lá não é barato não. Não é barato não. Eu pagava 1.100 naquela época de aluguel. Na época que o real valia $1. Foi isso em 2006. Não, 2007. 2007 já era. R$1.100. Ou 1.100. Era R$1.100. Era E futebol, tu não chegado não? Eu gosto, mas o meu time é o que o pessoal sacaneia pra caramba, né? É o Vasco, né? O Vasco. Não, beleza. Lá do Rio, meu time é Botafogo, né? Então, assim, mais por influência do meu pai, né? Mas, assim, eu já fui... O Flamengo foi o meu primeiro time quando eu era criança, mas o hino do Flamengo tá errado, porque eu não sou de Flamengo. Eu torço pro Flamengo quando ele tá disputando algum torneio internacional. Qualquer time brasileiro que esteja disputando um torneio internacional, eu torço pra ele. Eu não tenho essa... O Rio é uma cidade interessante. Ela tem belezas naturais, né? Uhum. Mas o meu foco era terminar logo o doutorado, claro, e retornar, ainda mais que eu estava liberado pelo trabalho, né? Nessa época eu trabalhava numa instituição privada, né? De ensino privada. Tu tava trabalhando aqui. E então eles me liberaram lá. E a vantagem lá que eles tinham um programa que eles liberavam... Falar em liberar, vamos liberar o nosso Family Flex. Que já se estudou, mas beleza. Vai lá, pode continuar. Aí eu tinha que terminar o mais rápido possível, porque senão eu ia ter que voltar antes de concluir o doutorado. Sim. Que eles me deram um prazo. É parecido com o daqui da UFAM, né? Que da UFAM é 4 anos, né? 4 anos. Então eles me deram esse mesmo prazo, uns 4 anos. É só interessante saber que até instituições privadas, elas davam essa... Lá na FUCAP, era a FUCAP, por sinal, né? Ela dava essa oportunidade pra gente. Então ela me liberou com o meu salário normal. Isso é bom. Como se fosse uma bolsa, né? Sim. Aí eu fui lá, fiquei 4 anos lá. Eles tinham um programa de formação dos docentes deles também? Tinham. Então eles chamavam de ProEnd, programa de mestrado... Não, programa de especialização, mestrado e doutorado. Certo. Aí você se inscrevia nesse programa, se você fizesse aqui em Manaus, se o programa fosse aqui em Manaus, eles liberavam meio expediente, né, do seu horário de trabalho para se dedicar ao mestrado, ao doutorado ou especialização que você estiver fazendo. Aí sendo fora... Agora, quando era fora, não. Eles liberavam, né, integralmente e você recebia normalmente seu salário. Claro que era assim, era congelado, né? Não, se tivesse ajuste, você não tinha ajuste salarial. Porque você não estava trabalhando, né? Mas pelo menos... É igual os aposentados, né? Dizem que os aposentados federais, os ativos recebem ajuste e eles não recebem. Isso mesmo, parecido. Mas, por sinal, foi uma ajuda muito grande, né? Mas na época eu também consegui a bolsa lá do doutorado, né? Que nessa época o CAPES permitia você ter a bolsa do doutorado e trabalhar. Mas só que desde que você trabalhasse como professor. Certo. Então foi possível ter a bolsa. Mas eu não peguei logo no início a bolsa. Eu fui pegar a bolsa faltando 1 ano para concluir o doutorado. Então foi só a bolsa durou só 1 ano. Só 12 meses de bolsa. Na verdade foi 1 ano e meio. Tá. Porque parece que era a bolsa de um outro orientando que desistiu, aí ele para não perder a permutação. Certo. Mas foi 1 ano e meio só de bolsa, porque foi quando eu concluí, né? Uhum. Aí só foi a loucura para depois provar os gastos, né? Sim. Que tem você tem que provar no final. Sim. Era Papian?
Não, a CAPES. Ah, CAPES. Fred, Tinha uma parte. eu sei que tu já falou aí um pouquinho dos desafios, mas assim, dos desafios que tu teve até chegar no doutorado, assim, quais os que tu pode dizer assim que foram os mais relevantes, que hoje tu olha e diz, não, esse aqui foi um gigante que eu tive que derrubar. Olha só, a graduação teve seus pontos difíceis, né? Desafiadores. Né? Algumas disciplinas, né? Sim. Que eu acho que até algumas que os alunos também... Servo. Controle de servo-mecanismo, que agora é sistema de controle, né? Aqui na UFAM, né? Que foi o... Mas o 2 já foi mais tranquilo. Eu não sei se é porque... O cara que passa pelo 1 já fica que mais... Porque eu acho que já foi uma sequência. Isso, e exatamente. Você já pegou já se adaptou à metodologia e pegou a base, né? Então, porque na verdade o 2 era digitalizar tudo que você aprendeu no 1, né? Então, mas foi essa eletrônica de potência, né? Que a gente tinha que fazer na época. Circuitos elétricos a gente não teve tanta dificuldade, eu falo isso em termos da nossa turma, né? Agora o que prejudicou bastante a turma foi o Física 1, né? Que dos 65 alunos só passaram 18. Mas os que ficaram, eles conseguiram depois... Conseguiram se formar conosco. Ah, beleza. Eu acho que a nossa turma parece que foram 23 formandos. Sim. Nossa turma de engenharia elétrica. Foram 23 formandos, se eu não estiver enganado. E a gente fez até a festa junto com o pessoal de civil. A gente se uniu e fez uma festa de formatura. Foi até legal a festa, por sinal. Então não foram muitas assim, né? Outro desafio foi o PIBIC, né? Eu entrei no PIBIC, por sinal foi até com o professor Cícero, a professora Marli, mas foi muito interessante, foi bem legal. Eles vão estar aqui com a gente semana que vem, vai ser a semana do CETEL. Foi na área de biomedicina, que eles já faziam trabalhos, artigos nessa área na época. Então tu fez pesquisa na área de biomedicina? Fiz com eles, usando PDI. PDI, né? PDI. E assim, qual foi o gatilho que te fez escolher a área? Isso que eu ia até comentar. Antes de fazer o ensino médio, a minha ideia era fazer medicina, né? Sim. Aí, quando eu fiz a escola técnica, eu fiz técnica eletrônica, eu teve uma disciplina, eu acho, não sei se foi por causa da disciplina ou do professor, não sei. Eu acho que foi por causa do professor também, né? Terminou fazendo eu gostar daquele conteúdo, que foi eletrônica digital. Eletrônica digital. Aí, que lá na escola técnica você tinha 4 eletrônicas digitais, né? Sim, eram 4, eram 4. Tu tinha 1, a 2, a 3 e a 4. Não, eram 3, eram 3. Era um no segundo ano, o 2 no terceiro ano e o 3 no quarto ano. O curso de vocês era eletrônica? Eram de 4 anos, porque o de informática industrial, que foi o que eu fiz, não tinha tantas eletrônicas digitais. Eu acho que nós tínhamos 2. Mas o de vocês realmente era mais puxado, né? E a gente também teve 2 eletrônicas analógicas, como o pessoal como eu tive na graduação, né? Aí, por causa dessa disciplina, eu resolvi fazer engenharia elétrica. Na verdade, a minha ideia... perdeu o médico. Foi. Na verdade, a minha ideia era fazer engenharia eletrônica, só que a UFAM não tinha engenharia eletrônica, né? Ela só tinha engenharia elétrica. Aí terminei fazendo engenharia elétrica. Na época, como era com vestibular, né? Que na época era vestibular, não tinha o Enem. Na época, se eu não estiver enganado, estavam 10 concorrentes por vaga. Sim, não. Eram 65 vagas, né? E eram 10 concorrentes por vaga. Época de ouro. Aí nessa época eu trabalhava, quando eu fiz o vestibular. Aí eu tava lá tendo... aí foi a maior coisa, né? Lá no trabalho já foram raspando minha cabeça. Eita. Que a minha mãe ligou para a secretária do meu chefe e a minha secretária, ela já foi espalhando para toda a empresa que eu tinha passado no vestibular da UFAM para engenharia elétrica. Aí já me arrastaram lá pro vestiário e já rasparam a minha cabeça logo. Na verdade fizeram um monte de dinheiro de rato. Eu tive que ir no barbeiro e ele teve que raspar a minha cabeça. Ele disse, não tem jeito, não. Nessa época aí era meio cruel, porque o pessoal levava a sério o trote, né? Na minha época a gente já começou a botar o pé no freio para paralisar um pouco do trote, mas antes era... Aí eu aí eu trabalhei até começar as aulas, né, daqui da UFAM. A empresa que eu trabalhava na época era na área de telecomunicações, por sinal. Ela me demitiu com todos os meus direitos, né?
Ela me demitiu uma semana antes de eu começar as aulas aqui. Mas tinha sido um acordo entre tu e eles ou foi... Não, eu conversei com eles, na verdade eu pedi a minha demissão, entendo. Só que eles me deram como se eles estivessem dando a minha demissão. Sim. Um prêmio, né? Sei lá, é um prêmio pro funcionário, porque a gente estaria sem direito, né, quando a gente pede. Pois é. Eu pensei nisso, vou receber sem direito, mas eles disseram, não, a gente vai dar, nós vamos lhe dar. Aí eles me deram com todos os meus direitos. Legal. Rescisão e tudo. Até seguro-desemprego eu recebi. Aí foi quando eu entrei na graduação, mas a escola técnica também teve seus desafios, né? Principalmente as disciplinas de física, né? Sim. De física. Eletrônica digital. Tu foi a transição do centro para a UNED, né? Foi, mas eu fui para a UNED no último ano. Só no último ano? Só no último ano. 91? 94 eu fui para a UNED. 94? É. Então até 93 o curso de eletrônica era no centro. Algumas turmas. Tá, então. Por exemplo, quando eu fui para a segunda série, para o segundo ano em 92, o primeiro ano foi para a UNED. Sim. Quando eu fui para o terceiro ano, aí começou a ter o primeiro e o segundo ano na UNED. Tá, entendo. Quando eu fui para o terceiro. Quando eu fui para o quarto, aí já foi tudo de vez. Só que aí era aquela história, né? Era à noite, né? Sim. Por que era à noite? Porque o quarto ano, né? Porque era à noite a aula, porque de dia a gente tinha que fazer o estágio. Sim. Não, eu lembro. Eu entrei lá em 95. Aí na época já tava todo mundo lá, né? Eletrônica e informática industrial. 95 foi o ano que o Valdir terminou lá. Ele terminou lá também? O Valdir e a Úrsula fizeram a escola técnica também. Beleza. Eu não sabia que o Valdir tinha feito lá. Ele e a Úrsula concluíram em 95. Então eles foram pra lá antes de ti. Porque eles eram um ano antes. Não. Um ano depois, né? Eles entraram depois de mim. Sim, eles eram teu calouro. É. Aí então eles chegaram pra UNED antes de ti. Sim, Ou no mesmo ano que tu foi, eles Não, foram. acho que foi no mesmo ano que eu fui. Tá. Porque assim, como eu estava trabalhando, era para eu ter entrado na UFAM em 95, mas eu estava trabalhando, tendo minha independência, não dependia mais dos meus pais, então eu não quis logo fazer o vestibular. Sim. Aí quando eu estava durante a empresa lá que eu trabalhava, eu vi, não, isso não é para mim. Sim. Eu quero mais. Então eu vou fazer o vestibular. Sim. Aí eu fiz o vestibular de 96, eu passei e comecei a universidade. Que legal. Foi uma história similar à que eu tive também. Eu terminei em 98, final de 98. Aí em 99 eu fiquei trabalhando, mas aí eu considerava um subemprego aquilo. Aí eu disse, cara, isso aqui não é vida não. Aí eu disse, não, eu vou voltar a estudar. Eu não tinha plano de fazer faculdade não, porque, cara, o curso da escola técnica era muito bom. Aí eu não queria viver como técnico, mas aí a vida não deixou. Aí eu fiz o vestibular no final de 99 para elétrica também. Aí eu vim para cá. Nessa época que eu trabalhei como técnico, a empresa que eu trabalhei pagava muito bem. Sim. Isso em 95, o meu salário era R$800. Era muito dinheiro, como técnico, né? Sim. E como eles estavam com caixas e mais caixas de placas com defeito, e fui contratado justamente para acabar com essas placas com defeito, aí eu estava fazendo extra direto. Eu sei que no final do mês o meu salário ia com quase R$2.000, com extra e tudo. Eu não tive essa sorte. Aí eu comecei a universidade. O que me ajudou muito também, que a gente fazia muito na época de fazer escola técnica, era estudar em grupo. Sim. Então a gente já tinha um grupo de estudo, a gente sempre se reunia na casa de alguém. Sim. Era geralmente no sábado, né? Ou então às vezes a gente ia mesmo durante a semana de tarde para casa de alguém, né? Que naquela época a gente estudava de manhã, o primeiro e o segundo ano era de manhã, né? O terceiro que era à tarde. Aí a gente ia para casa de alguém, aí ficava estudando, aí depois ia para casa e sempre estudou em grupo, né? Eu sempre estudei em grupo na época que eu fiz escola técnica. Quando eu vim para a UFAM, eu comecei a estudar mais em grupo a partir do segundo período. Que a gente vai se conhecendo. No primeiro período eu ainda estava estudando muito individualmente. Mas no segundo período que eu já comecei a estudar em grupo, né? Mas desde aquela época eu já percebi que a minha vida não seria trabalhar como engenheiro. Sim. Na empresa, seria seguir a carreira acadêmica, né? Porque pesquisador e tal. Porque toda vez que a gente ia estudar em grupo, quem terminava ensinando era eu. Que ensinava.
Então, eu terminava ensinando. Então, eu vi que naquilo ali, desde o ensino médio, eu já percebi que eu ia terminar virando professor, né? Aí, porque eu percebia já que terminava, na hora que a gente estava estudando, eu terminava eu ensinando os outros, né? Mas isso até ajudava, né? Porque ajudava também a estudar. Porque a dúvida que ele tinha terminava reforçando mais os meus estudos. Então, a gente passou a graduação muito estudando em grupo, isso ajuda muito, por sinal. É o que eu geralmente falo para os alunos. Né? Procure estudar em grupo, isso ajuda muito. Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu já fui estudante como vocês. Hoje tem uma certa dispersão dos alunos, eles não ficam aqui na universidade. Eu lembro que na minha época, a gente ficava direto, a gente chegava às 7 horas da manhã. Eu ficava direto aqui. Às vezes a gente entrava pela noite, saía 9, 10 horas. Geralmente eu saía daqui 4 horas da tarde. Sim. E a aula começava às 7 da manhã na época, né? Isso, exato. E na época eu estudei. Mas algumas vezes a gente saiu daqui depois das 17 horas. Cara, a gente já fez viradão aqui. A minha turma, às vezes a gente pegava ali no laboratório, que era de eletromagnetismo na época. Aí a gente ficava lá. Uma vez a gente passou 2 dias no final do período. Direto. A gente ficava. O que fez a gente também madrugar muito foi controle externo. O professor Valdir, ele passava uns projetos, então a gente às vezes saía, combinava de se encontrar na casa de um amigo, que ele tinha. Na casa dele tinha uma salinha de estudo que era fora da casa. Sim. Ficava no quintal. Sim. Então a gente ia para lá, para a casa dele, para fazer os projetos. Sim. Eram em duplos projetos, mas a gente estudava em 3. Sim, claro. Então a gente terminava ajudando um ao outro, né? Então, e a gente saía, às vezes a gente ficava lá, teve uma vez que a gente saiu de lá da casa dele 4 horas da manhã, fazendo os projetos do Valdir. Eu lembro. Rapaz, quando a gente não estava reunido para estudar, a gente estava reunido para jogar, ou era dominó, ou era sinuca, ou a gente ia para lan house. Aí uma coisa que a gente fazia muito, que foi, a gente começou a fazer justamente quando estudou com o Valdir. Toda vez que a gente fazia a prova do Valdir, a gente saía se reunia para comer pizza. Tinha uma pizzaria ali na Pará, eu não lembro o nome, ela nem existe mais, que era muito gostosa, a gente se reunia lá. Toda vez que a gente fazia a prova do Valdir. Não era Coliseu não, né? Não era Coliseu. Ela ficava do lado direito de quem vai no sentido da Maceió. Sim. Ela ficava do lado direito. Eu não lembro exatamente como era o nome dessa pizzaria. Acho que era Fiorella, uma coisa assim. Fiorella. Aí tinha um rodízio lá muito bom, aí a gente se reunia lá, depois das provas do Valdir, dos dias que fazia a prova com ele. A gente se combinava, se encontrava lá pra comer pizza. E quando terminava o período, a gente também ia para lá para comemorar o término do período. A gente se reunia para. Basicamente a rotina que vocês tiveram era a rotina da nossa turma, assim, era algo bem comum. Era bem comum esse final da década de 90, início do século, era isso aí. Aí quando eu terminei a graduação, eu estava fazendo estágio numa empresa, na área de telecomunicações, a empresa. Por isso que eu terminei seguindo a área de processamento de sinais, né? Sim. Praticamente. Então tu trabalhou em telecomunicações? Eu fiz o meu estágio técnico em telecomunicações, aí depois trabalhei como técnico na área de telecomunicações, e quando eu fui fazer o meu estágio da graduação foi na área de telecomunicações. Tá. E tu não fez nada relacionado ao teu PIBIC, que era na área de biomédica? Não. Aí lá nessa empresa que eu fiz, foi até o professor Cícero que conseguiu para mim lá o estágio. Que foi um projeto que eles tinham. A Trópico. Eles tinham um projeto com a Trópico, aí ele conseguiu estágio para mim lá. Aí eu tinha que escolher se eu ia ficar no hardware ou no software. Eu terminei ficando na parte de hardware. Eu cuidava da linha de produção. Por sinal, foi interessante isso. Eu e o estagiário, aí chegou o final do ano, teve como é o nome? Que eles chamam férias coletivas, né? Aí eu tô lá em casa, nas férias coletivas, aí o gerente me liga. Fred, naquela época não existia celular, né? Fred, não, já tinha, né? Que ano? 2000, já tinha. 2000 era aqueles... já tinha. O Diga, o primeiro celular. Ele me ligou, eu tinha celular, ele me ligou pro celular. Fred, tá em casa? Eu disse, estou. É o Tomil falando, sim, Tomil, pode falar. Aí ele disse o seguinte, tu sabe mexer no sistema? Aí do sistema lá da empresa? Eu disse, sei, mas só tem um problema, eu não tenho acesso. Aí ele virou assim para mim, a partir de hoje você tem acesso. Vá lá para a empresa hoje, porque a linha de produção está parada. Vai lá para resolver esse problema, que o
o meu chefe na época, ele estava de lua de mel. Certo. Aí não estavam conseguindo falar com ele. Não dá, né? Aí eu tive que ir lá. Aí cheguei lá, tava assim em volta da mesa, um monte de materiais que tinham sido rejeitados na linha de produção. Aí eu tive que olhar material para material. Sim. Aí lembra a parte de eletrônica, né? Sim, principalmente microeletrônica, porque exato. a maioria era SMD, transistor, capacitor, a parte de eletrônica, né? Capacitor, circuitos integrados, diodos, e que tinham sido rejeitados, mas alguns casos era porque a empresa tinha mudado só o part number do produto, mas ele tinha a mesma característica do que era usado na linha de produção. Sim. Então esses eu consegui liberar mais rápido, né? Para a linha de produção não ficar parada. Sim. Agora teve outros que realmente a empresa tinha mandado de forma equivocada, né? Na caixa estava uma coisa, mas dentro era outro produto, não era o produto que estava descrito na caixa. Então lá eu tive que entrar em contato com o setor de compras da empresa, para eles entrarem em contato com a empresa, para a empresa reenviar o material. Aí nesse caso aí a linha de produção que envolvia aquele material teve que ficar parada mesmo. Que foi falha da empresa que enviou o material, o fornecedor. Aí teve casos que foi que eles aquele produto deixou de ser fabricado, aí eles enviaram outro lugar, mas que ele tinha praticamente a mesma especificação do outro, e ele não ia causar nenhum problema na linha de produção, né? Sim. Aí era essa a minha função lá nesse meu estágio. Aí quando eu concluí a graduação em 2000, né? Eu terminei a graduação em 2000, eu fiz a graduação em 4 anos. 4 anos? 4 anos. Teve outro aqui? Eu, Valdir, a gente terminou tudo em 4 anos. Aí a gente começou em 96 e concluiu em 2000. Sim. 2000/12, né? Sim. Aí... Era 4 anos e meio, né, na época. Não, as nossas aulas começaram em agosto de 96, por causa da greve. Não, eu digo que Era 5 anos. Era 5 anos. Não, porque na época que eu entrei, se o aluno fizesse tudo direitinho, era 4 anos e meio, aí sobraria o estágio, né? Isso. Aí, mas geralmente a galera adiantava. Né? Adiantava. Foi isso mesmo. Eu fiz só o estágio, praticamente. Eu estava devendo só uma disciplina optativa, mas eu fiz inglês, que foi tranquilo. Sim. Aí não foi tão puxado. Eu iria terminar também 4 anos, só que aí quando chegou perto do 6º período, aí eu queria fazer um intercâmbio lá em Stuttgart. Aí se eu tivesse para formar, ou se eu tivesse formado, já não ia conseguir. Eu tive que puxar o freio de mão, e aí eu fiquei 5 anos, porque eu passei um ano lá. Aí quando eu voltei. Quando eu concluí, tinha 2 locais que eu podia trabalhar. Continuar lá na empresa, como eu estava como estagiário, que eles queriam me contratar. Sim. Ou começar a dar aula. Aí foi para a FUCAP? Aí eu fui para a FUCAP começar a dar aula. A FUCAP tinha começado a faculdade, e aí eles... Foi que ano isso? 2001. 2001? 2001 eu comecei a trabalhar lá. Mas tu já estava graduado em 2001? Já estava graduado. Eu colei grau em março de 2001. Aí eu comecei a dar aula em março de 2001. Beleza. Na semana anterior eu colei grau, na semana seguinte comecei a dar aula. Beleza. Aí eu comecei a dar aula lá. Isso porque na época, lembra do professor, foi aluno do professor Niomar? Eu não fui aluno dele, mas eu sei quem é. Ele trabalhava na FUCAP na época, e ele que criou a faculdade. Aí eu tinha sido aluno dele, ele me chamou para conversar, ele falou que eu tinha uma boa, como é que eu posso dizer? Eu consegui, uma boa didática, porque ele passou alguns trabalhos pra gente apresentar. Sim. Aí ele falou: Fred, tu tem cara de professor. A maneira como tu apresentou os trabalhos que eu passei para vocês, a maneira como você resumiu na apresentação, foi de um professor. Do professor Niomar, o que eu me lembro, cara, é assim que eu fiquei assustado quando eu descobri que ele se aposentou. Eu disse, como cara novo, nem me parecia nem um pouco. Ele já dava aula há muito tempo. Né? Ele já era um senhorzão, né? Mas ele tinha assim, uma aparência jovem. Aí ele foi meu professor de princípios de comunicação. E foi de princípios de antenas.
E foi nessas duas disciplinas que eu fui aluno dele que ele terminou me chamando para dar aula lá. Ah, beleza. Aí eu comecei a dar aula lá em 2001, né? Aí em 2002 foi quando surgiu o mestrado aqui da UFAM, né? Com a Sufram, uma parceria. Aí a gente começou a fazer o mestrado em 2002. Um mestrado, como boa parte de lá tinha o pessoal que fez graduação comigo, então a gente já fez de novo o grupo, né? de estudo. Foi muito bom porque teve esse grupo de estudo, ajudou bastante, né? A gente divide as ideias, né? do mestrado. Aí eu comecei a dar aula lá, eu entrei no mestrado, aí quando foi em 2013 eu fui convidado a assumir a coordenação do curso de Engenharia de Telecomunicações, lá da FUCAP. Aí eu disse, mas professor, eu ainda não concluí o mestrado, né? Porque na época a exigência do MEC é que o coordenador tivesse pelo menos uma pós-graduação, uma especialização no mínimo, né? Aí disse, não tem problema, tu já vai assumir a coordenação. Eu disse, tá bom então. Aí naquela época permitia até ainda que o aluno desse graduação, em 2001. Sim. Eu não me lembro exatamente qual o ano que eles começaram a proibir, né, de graduado estar dando aula na faculdade. Sim. Eu não lembro exatamente, mas naquela época ainda permitia uma pessoa graduada estar dando aula. Sim. Mas para não perder isso, que eu estava gostando dessa parte acadêmica, eu entrei no mestrado. Ah, beleza. Aí, mas tu foi convidado para ser coordenador antes de tu entrar no mestrado? Não, eu entrei no mestrado em 2002, eu fui chamado em 2003. Beleza. Aí eu assumi a coordenação do curso de telecomunicações em 2003. Beleza. Aí eu fiquei até 2018, né? Tu foi coordenador até 2018? 2018. Rapaz. Até 2018. Então, o pessoal da engenharia da computação, você tem um coordenador aqui para 30 anos. Só que aí eu terminei o mestrado, né? Aí eu logo depois entrei no doutorado. Aí quando eu voltei do doutorado, eu estava como coordenador do curso de Engenharia de Telecomunicações, aí eu assumi o curso de Engenharia de Produção. Sim. Que o coordenador do curso resolveu sair para fazer doutorado. Sim. Isso eu tinha um mestrado na época. Aí tu ficou com as duas coordenações? Aí eu fiquei como coordenador do curso de Engenharia de Telecomunicações e o coordenador do curso de Engenharia de Produção. E nessa mesma época, o chefe lá da faculdade, né, o diretor da faculdade na época, ele pediu para eu começar a elaborar o PPC do curso de Engenharia Elétrica. Certo. Só que ele queria que o curso de Engenharia Elétrica tivesse ênfase, né? Então ele tinha ênfase em eletrônica, automação e eletrotécnica. Certo. Igual como era aqui na UFAM, né? Aí eu fiz o PPC, só que terminou sendo só aprovado em, acho que 2014, foi quando a gente começou a oferecer o curso de Engenharia Elétrica lá na FUCAP. Ou foi 13 ou foi 14, demorou um pouco para o MEC ir lá visitar para poder autorizar o funcionamento do curso. Aí nesse intervalo, quando eu assumi o curso de Engenharia de Produção, a gente teve um problema, né? Eu assumi justamente no ano que ia ter o ENAD. Aí o curso teve o ENAD, tirou 2 de novo, aí foi bloqueado o vestibular, e eu como coordenador de curso. Então, aí teve outra situação, esse foi outro problema, que eu tive que refazer o PPC do curso de Engenharia de Produção para poder o vestibular do curso ser liberado. E ter a visita do MEC, né? Tinha que ter a visita do MEC em loco. Aí eu refiz o PPC, né? Com a ajuda dos professores do curso de produção, o NDE, né? E tudo. Aí veio, né, o MEC para avaliar, né, o curso. É como se fosse um curso novo, né? Aí eles avaliaram, nós tiramos 4, né? O máximo é 5, nós tiramos 4 nessa avaliação em loco. E aí foi liberado o vestibular. Aí 2014 foi 2000. Então ficou um ano sem vestibular. 2014. Eles ficou um ano sem vestibular. O curso de produção na época, ele era o curso que mais tinha aluno. Na época que eu era o coordenador do curso, nós tínhamos 700 alunos. O curso de Engenharia de Produção. É muita gente, hein? Porque lá a entrada era semestral. Tá. E a gente oferecia 180 vagas, 160 vagas por ano. 160 vagas, 120 vagas por ano. Era oferecido. 60 Mas só para produção? Só para produção. Era 60 no primeiro semestre e 60 no segundo. Era oferecido assim. Aí voltou a ter o vestibular. Aí quando foi em 2014 teve o ENAD. Aí a gente agoniado para não tirar nota baixa. Aí eu fiz todo um processo de acompanhamento. Eu não fiz curso,
curso, né, com os alunos, porque eu fiz mais um processo de conscientização, porque a gente percebeu pelos relatórios do ENAD que muitos alunos não foram fazer a prova. Sim. E pelo que a gente viu, parece assim que a maioria não respondeu todas as questões, só foi lá por parecer e não respondeu. Sim, não. Acontecia isso muito. Aí, é um trabalho de conscientização, né? Então eu passei o ano todinho de 2014 fazendo processo de conscientização com os alunos de engenharia de produção. Aí veio o ENAD, aí nós tiramos 4 no ENAD. Ah, que legal. O curso tirou 4. Que é razoável, né? Assim, e isso foi já na prova, né? Na prova do ENAD. Beleza. Na prova que eu digo é que ele faz todos aqueles cálculos, sim, né? Sim. Para sair uma nota final. Aí ficou com 4. Aí eu falava para eles, né, gente, tudo que é cobrado no ENAD, vocês veem no curso de vocês. Não tem nada de excepcional. Vocês veem tudo isso. Aí o que eu pedi a eles, pessoal, façam a prova. Entre lá e só saiam quando terminarem a prova. Aí a gente acompanhou, né? A gente ficou lá na porta, eu fiquei lá na porta da escola onde a gente fizeram a prova até terminar o ENAD. Foi bedel, né? Foi. Ficava lá olhando cada um que saía. A maioria saiu faltando tipo 1 hora para terminar. Isso quer dizer que o aluno fez, né? Para terminar o horário da prova do ENAD. Eu peguei um pepino desse logo que eu entrei na coordenação de elétrica. Eram 3, era concentrado nos 3 cursos, 2015. Aí, no ENAD de 2014, um dos cursos tinha sido avaliado... Não, nenhum dos cursos tinha sido avaliado com nota abaixo de 3. Aí, o mais baixo dos 3 tinha sido nota 3. Só que em 2011, um dos cursos tinha tirado a segunda nota 2. Eita. E aí o MEC ainda não tinha vindo. Aí eles já vieram depois que o curso tinha se recuperado. Mas mesmo assim teve toda aquela coisa. Aí foi na época que a gente dividiu em 3 coordenações, para cada coordenação cuidar do seu curso individualmente. Aí quando foi em 2014, eu fiquei como coordenador do curso de Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Elétrica. Sim. Cara, os 3. 3 cursos. Aí eu era coordenador desses 3 cursos. Você não foi diretor então lá na FUCAP? Eu fui diretor da FUCAP. Foi diretor da FUCAP? Fui diretor da faculdade. Em 2017 para 2018. Foi 1 ano e meio eu fiquei como coordenador, diretor. 1 ano e meio. Aí depois Você chegou aqui na UFAM quando? 2019? 2020. 2020. Mas tu fez o concurso em 2020? Não, fiz em 2020, foi. Era para ter sido em 2019, mas a prova terminou acontecendo em 2020. O edital saiu em 2019. Aí, tu foi aquele... Antes da pandemia, né? A prova? Foi. 1 semana antes do carnaval. Aí veio a pandemia e só fui chamado em novembro. Isso. Aí... tu participou da minha banca. Sim, eu sei. Tu, o Thiago e o André. Sim. Aí eu sei que depois veio... Aí pediram para eu escrever o PPC de Engenharia Mecânica. Aí eu escrevi o PPC de Engenharia Mecânica. Lá. Aí eu fiquei provisoriamente como coordenador do curso de Engenharia Mecânica. Aí eu era coordenador do curso de Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Telecom e Elétrica. Rapaz, a gente já sabe então em quem concentrar as coordenações aqui. Aí eu era coordenador desses 4 cursos. Eu tinha mais de 1000 alunos na minha mão. O pessoal do DETEC, quando perguntarem quem quer ser coordenador, a gente já sabe. Eu tinha mais de 1000 alunos na minha mão como coordenador de curso. Cara, que legal. E legal, não é interessante, não sei se é legal. Se tu ganhasse dinheiro com tudo isso, era legal. Aí começou a ter, aí foi quando a FUCAP começou aí quando foi em 2016 a FUCAP começou a cair. Sim. A cair, né? Aí em 2017, aí ela começou a sair demitido um monte de gente, aí nessa leva foi até o diretor da faculdade, aí em 2017 eu assumi a direção da faculdade. Aí eu fiquei como diretor da faculdade início de 2017 até abril de 2018. Certo. Que foi quando entrou lá uma empresa que dizia que ia comprar a FUCAP, a Alzione, aí eles me demitiram, né? Geralmente os cargos maiores são os que são os primeiros a serem demitidos, né? Para colocar os de confiança, né? Que era um cargo de confiança, né? Aí quando foi isso foi em abril de 2018, quando foi, acho que foi agosto ou setembro, eles me chamaram de volta
porque muitos professores saíram da FUCAP, né? Aham. E eles precisavam concluir o período letivo. Aí tinha as disciplinas lá que eram disciplinas que eu já havia ministrado aula. Sim. Além de coordenador, eu ministrava aula lá também. Então aí eu voltei para concluir o período letivo, aí fiquei lá até 2020. Até novembro, que foi quando eu pedi a conta Aí tu veio pra cá. para vir para cá, né? Que tinha pedido a conta. Mas nesse intervalo, né, de 2018 até 2020, eu também dei aula no IFAM, como professor substituto. Dei aula na Marta Falcão. Sim. E assumi a coordenação da faculdade da Fundação Martins Maquiline. Eu fiquei como coordenador do curso de Engenharia da Computação e Engenharia Mecânica. Quando tu chegou aqui na UFAM, chegou em 2020, né? Aí tu assumiu a coordenação da computação em que... 2022. E nesses 2 anos tu não teve crise de abstenção de falta de coordenação? Crise de coordenação. Não tive. Acho que é porque eu passei tanto tempo trabalhando como coordenador, foi tipo umas férias. Umas férias, né? Então, mas não tive nenhum problema, né? Aí foi quando, acho que foi o Thiago, né? O Thiago entrou em contato comigo se eu não toparia assumir a coordenação de engenharia da computação. Claro. O André queria que eu assumisse, né, de telecom eletrônica, aí o Thiago perguntou se eu não queria assumir a de engenharia da computação. Eu disse, tá, eu topo. Aí foi quando teve a eleição, ele ficou como meu vice, né, e eu como coordenador, e assumi a coordenação em 2022. Aí agora o vice é o Celso, né? Agora o vice é o Celso. E fala aí um pouquinho aí do curso de engenharia da computação, Fred, aqui da UFAM, como é o curso, o que um aluno que gostaria de entrar em engenharia da computação, o que ele pode esperar aqui do curso? Olha, o curso de engenharia de computação daqui da UFAM, ele é bem interessante. Por quê? Porque ele é muito focado na parte hardware, né? Sim. Ele tem a parte de software, né? E tem muito focado na parte hardware. Eu falo isso porque o nome já diz, né? Por que engenharia da computação? A engenharia da computação é um curso que ele envolve 2 áreas, que é a ciência da computação e engenharia elétrica. Isso. Então a ideia desses 2 cursos virou o curso de engenharia da computação. Lá na outra instituição lá que eu trabalhei, na FUCAP, o curso de engenharia da computação ele era muito mais relacionado a software. E ele não tinha muito parte de hardware, ele era muito mais software. Então ele é igual o caso da DCN, né? O curso de engenharia de computação tem 2 tipos de DCN de curso de engenharia de computação. Tem a DCN de engenharia, que é o caso do curso de engenharia de computação da UFAM, que ele está nessa DCN, e tem o de computação, que é o caso do curso de engenharia de computação lá da FUCAP, que ele é na área de computação. Mas fala aí o que é DCN aí para os nossos... DCN são as diretrizes curriculares nacionais que o MEC adota, né, para os cursos, e aí os cursos têm que seguir essas diretrizes, né? Vamos dizer assim, seria tipo uma base do que deve ser o curso para ele funcionar com a autorização do MEC. Então a gente tem que seguir essas diretrizes. Então o curso de engenharia de computação aqui da UFAM, voltando, né, ele tem metade software, metade hardware, né? Ele é muito focado em hardware. É muito interessante que ele é um curso que o aluno aqui, né, no curso da UFAM, tem bastante empregabilidade, né, à toa que a maioria dos alunos, a partir do quarto, quinto período, já estão estagiando, né? Exatamente. Principalmente nos institutos de desenvolvimento, né, tecnológico, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né, que existem aqui em Manaus, né? Isso. Não são poucos, né? Na minha época não tinha tanto assim. E assim, nós temos uma resguarda de mercado para os nossos alunos que resolverem ficar aqui, porque a lei de informática, por exemplo, a empresa não pode contratar alguém que está de fora, ou a pessoa se muda para Manaus para poder ser contratado, ou então ela não pode ser contratada. Então o nosso aluno que resolver ficar em Manaus tem essa reserva de mercado, né? Acho que assim, é um curso que emprego não vai faltar. Não. E não depende só das vagas, né? Depende também do desempenho do aluno, né? Como eu falo para os alunos, quando eu converso com os alunos ingressantes, eu falo para eles, gente, não depende só de nós, da instituição. Totalmente. A instituição ela vai passar para vocês todo o conhecimento necessário para a área de vocês, para a área que você quer seguir.
Mas o que vai ajudar bastante vocês é seu desempenho, a sua proatividade, a sua dinâmica. E você, o que você deve fazer não é chegar com o chefe, professor chefe, a gente tem esse problema. Não, você já tem que chegar com o seu chefe. O problema é esse, a solução é essa. Se você chegar lá, temos o problema, igual Houston, temos o problema? Não. Você tem que chegar já com a solução. Exatamente. Senão você não vai conseguir se destacar no trabalho. E qual a expectativa para esse aluno da engenharia da computação? Ele chega aqui, faz o curso, ao longo do curso ele tem toda a vida de faculdade, né? Mas assim, o que ele pode esperar do mercado? Olha, o aluno aqui do curso, ele depende do que ele vai seguir, né? Mas para qualquer área que ele querer seguir, ele vai ter mercado de trabalho, né? Se ele quiser seguir tipo desenvolvimento, né? Ele vai ter um mercado de trabalho para isso, né? É o caso, a gente tem alunos que querem seguir essa parte, né? Sim. Aí tem alunos que querem seguir a parte de sistemas embarcados. Sim. Tem aluno que quer seguir, vamos dizer assim, tem aluno que está querendo seguir até a carreira acadêmica, né? Sim, já veio até conversar comigo perguntando como é que pode seguir nessa carreira acadêmica. E tem aluno que vira político, tem aluno que vira isso. comediante. Tem o Mr. Bean, é engenheiro eletricista. A gente tem alunos que estão até trabalhando fora, né? Veio até um aluno deu uma palestra, né, para ver como como é trabalhar fora do país, né? Ele está trabalhando Quem é o aluno? Na Holanda. É Carlos, acho que é o nome dele. Eu vou procurar me informar, mas é Carlos alguma coisa. Ele deu uma palestra aqui aqui em novembro do ano passado. Que ele vinha em Manaus ver a família. Sim. Aí ele aproveitou, entrou em contato com o centro acadêmico e agendou para dar uma palestra. Sim. Acho que foi 26 de novembro a palestra dele. E ele falou como é que é o mercado de trabalho fora do Brasil. Porque o aluno, ele não tem só oportunidade aqui. Não, ele tem fora também. Ele é um profissional internacional. O aluno pode pensar que o curso daqui da UFAM só prepara para cá. Não. Ele prepara para qualquer mercado de trabalho. Exato. Então é uma prova esse aluno que ele tá trabalhando na Holanda, numa empresa na Holanda. Tem um outro aluno também formado pelo curso de Engenharia da Computação que ele está trabalhando da Finlândia. Nós temos, assim, no meu LinkedIn, no meu Facebook, assim, os alunos que já passaram por mim, tem vários, na Holanda, na Finlândia, tem na Inglaterra, tem na França, Alemanha e por aí. E aí eles, reforçando o que a gente fala, né? Sim. O curso prepara o aluno. Sim. Ele consegue trabalhar em qualquer local, né? Qualquer mercado de trabalho, né? Dentro da área dele, né? Sim. Não só no Brasil, mas como fora do Brasil. Ele pode estar trabalhando em outro estado, pode ir para São Paulo, sim, pode ir para o Nordeste, né? Ele tem um mercado de trabalho bom. Mas como o aluno falou, mas para isso você tem que pesquisar. Claro. E você tem que preparar a língua. E agora com a facilidade da tecnologia, você consegue fazer até entrevista online, né? Sim. Então não é preciso às vezes você ir lá na cidade para fazer entrevista. Ele falou que a primeira vez que ele tentou ir para lá foi para Bélgica. Foi a primeira vez que ele conseguiu um trabalho fora do Brasil. Ele foi para Bélgica e a entrevista foi totalmente online. Sim. Em inglês, né? Em inglês, foi online, em inglês. E aí ele foi contratado. Aí ele teve que ir para lá, né? Sim, claro. Arrumar todas as suas coisas. Na época ele já estava casado, parece, com a namorada dele, já tinha casado, ou casou lá, uma coisa assim, já estava casado. Aí eles foram para lá e ficaram. Aí foi quando ele ficou um tempo lá, a empresa faliu, né? Aí ele conseguiu, por lá mesmo, fazer outras entrevistas. Claro. Aí ele conseguiu justamente nessa empresa da Holanda, né? Ele conseguiu outros lugares antes, mas ele terminou encerrando nessa empresa na Holanda. Ele falou, né, que ele penou um pouco, né, porque não tem tudo que a gente tem aqui, mas ele falou o seguinte: gente, se vocês quiserem, podem, vocês vão conseguir trabalhar, vão. Mas não vão com aquilo na cabeça de querer comer as coisas que você está acostumado aqui. Lá é outra cultura. Quando eu morava na Alemanha, eu ia atrás de feijão, né? Aí eu só encontrava um feijão assim, bem grandão, né? Que é totalmente
diferente, até feijão preto, mas depois que a gente coloca para cozinhar já não fica mais daquela cor, não dá para fazer a feijoada que a gente tem aqui. Aí ele falou isso. Claro que tem algumas cidades que ele falou que na cidade que eles moram, de vez em quando eles encontram, né? Sim. Alguns ingredientes que lembram daqui do Brasil. E às vezes nas cidades, mas principalmente nas cidades maiores, né? No caso eu estava em Stuttgart, tem armazéns que é brasileiro. Então assim, era produtos do Brasil, né? Mas é claro, não vai o tambaqui daqui, não vai a farinha dali. Não tem. Não tem como. Fred, fala aí qual foi o melhor conselho ou o conjunto de conselhos que tu tem aí, que tu recebeu ao longo da tua vida acadêmica. O que tu te lembra assim, que tu consegue compartilhar aqui? Olha, a maioria dos conselhos foi justamente dos meus pais, né? Chega assim, principalmente no mestrado, né? Porque foi um baque bem... Sim, ir pra lá, né? Não, o que eu digo foi muito puxado, né? Sim, porque a gente tinha 2 semanas de aula, né? Sim. Que era visto na UFRJ em 3 meses, né? Então, foi uma coisa que teve um momento assim que eu pensei, vou ser sincero, eu pensei em desistir. Uhum. Porque eu trabalhava e estava fazendo mestrado, né? Aí a mamãe conversou comigo, meu pai também, ele disse, meu filho, mas não é o que você quer, tem que lutar por isso. Exatamente. É o que eu falo para os alunos, gente, qual é o teu objetivo? É concluir o curso. Sim. Para ter o diploma. O trabalho se consegue depois. Mas no primeiro momento, meu objetivo é conseguir aquilo, que é a conclusão do curso. Aí tem que ver quais são as formas que eu vou fazer para conseguir concluir o curso. Exatamente. Eu tenho que me organizar, me programar para estudar e fazer todas as atividades relacionadas à graduação. Beleza. Aí foi quando eu me sentei, me acalmei, comecei a me organizar, né? Para poder... Isso foi quase no início do mestrado, né? Por causa das disciplinas que eram bem puxadas. A gente começou a fazer logo o processo estocástico, né? Era uma disciplina que a gente nunca viu na graduação, né? Aí você pega de cara aqui, assim lá na primeira disciplina, processo estocástico, aí disse, eita, mas aí depois veio filtros, né? Sim. Filtros digitais, foi até interessante, foi por isso que terminei indo para a área de processamento de sinais, foi uma disciplina que me fez... Disciplina que foi com o Eduardo já, a disciplina? Essa disciplina... Teve 2 disciplinas, o Fio Digitais foi com o Sérgio, o Eduardo foi Comunicações Digitais. Comunicações Digitais, foi com o Eduardo, que também foi outra que terminou fazendo também seguir, vamos dizer assim, a área de... Deixou mais eu me envolver com a área de processamento de sinais, né? Porque é uma área que não deixa de estar envolvendo com processamento de sinais, né? Essa parte de codificação de comunicações digitais. Mas antes de entrar em filtros digitais, eu esqueci, a gente teve teoria da informação. Teoria da informação. Aí a gente teve só uma disciplina de teoria da informação para ter todos aqueles conceitos necessários para seguir em diante, né? Com filtros digitais. Beleza. Teve PDS também. Mas vocês não tinham PDS na graduação, né? Teve. Porque na graduação eu lembro que Não era PDS, era cálculo 5 pra gente. Era cálculo 5. Mas a gente fez, esses filtros digitais foi como se fosse PDS. Sim. Só que já foi direto para os filtros, né? Sim. Já foi direto para os filtros. Aquela base de PDS que o pessoal faz, a gente até chegou a fazer, que é transformada a Z, né? A gente chegou a fazer. Aí, na verdade foi uma mistura, né? Um pouco de sinais e sistemas, né? Com um pouco de PDS, e aí depois foi filtros digitais. A gente fez, vamos dizer assim, que foi tipo uma revisão de PDS, né, sistemas, para logo ir em filtros digitais, né? Então depois disso aí foi quando eu comecei a me organizar mais, né? Como eu falo para os alunos, a gente tem que organizar seu tempo. Sim. Senão você nunca vai conseguir fazer nada. Exatamente. Né? Organizar seu tempo para os estudos, para fazer as atividades e se estiver trabalhando, né? Beleza. Fred, a gente já está se aproximando aí do final desse nosso episódio, mas antes de terminar, tu trouxe o P de Comics. Oi? O Comics, eu sempre cobro dos nossos participantes. Aquela situação engraçada, aquela história engraçada. Tá. Uma história engraçada? Como a história do cara que era coordenador de 10 cursos ao mesmo tempo. Olha, eu cheguei a ser coordenador de 6 cursos. Quase. Lá na FUCAR.
6 cursos. Cheguei a ficar com coordenador de 6 cursos, né? Tudo engenharia. É engraçado. Pode ser uma história engraçada de algum personagem aí da ciência, não sei. Era assim. Teve alguns momentos engraçados que às vezes até conto com os alunos quando eu lembro. Agora, nesse momento, eu não estou conseguindo lembrar. Porque assim, o que eu posso dizer? Eu sei que a gente tem o nosso momento de estudo, mas claro. a vida não é só Exatamente. estudar, né? Você também tem que ter o seu momento de lazer, seu momento de distração, né? O que eu posso dizer algumas coisas assim, não é engraçado, né? Vamos dizer assim que foi uma sorte, né? Algumas coisas que aconteceram comigo na época que eu estava lá fazendo doutorado na UFRJ. Uhum. Uma delas foi que a gente, para pegar o ônibus, a gente às vezes saía correndo, né? Uhum. Para pegar o ônibus na parada ainda vazio. Uhum. Só que teve uma vez, um belo dia, que eu fui tentar pegar o ônibus, ele já tinha saído da parada. E geralmente quando ele sai da parada, ele dá uma volta assim, né? Aqui é o CT, que é o Centro de Tecnologia, onde estão os cursos de engenharia lá da UFRJ e outros cursos, né? Lá não está só as engenharias, a matemática, a física também está nesse CT, Centro de Tecnologia. Aí a parada é desse lado, aí você pega o ônibus aqui, aí ele dá a volta, ele passa aqui em frente e entra no CT. Às vezes ele para. Às vezes? Às vezes. Dessa vez ele não parou para mim. Aí, eu xinguei que só o cara, motorista, não sei o que, falei que só não chamei o motorista de santo, né, que ele não parou para eu entrar. E aí, quando foi no outro dia, né, um colega meu falou que tava, Fred, tu deu muita sorte. Eu disse, por quê? Cara, eu tava no ônibus, eu vi que tu fazendo parada para eu parar e o cara não parou para ti, eu vi até tu xingando o cara, muito puto. Mas tu deu muita sorte, bicho, o ônibus foi assaltado. Cara. Nós tivemos que parar na delegacia para fazer o BO, que o ônibus foi assaltado. Às vezes tem situação que acontece na vida, né, que assim, a gente tem que dar graças a Deus que aconteceu. A gente fica com raiva na hora, mas... Mas a UFRJ, ela, como ela fica perto de alguns morros. Sim, já me falaram. Tem que é o Complexo da Maré, né, que é um complexo de favelas, né, e é perto, parece que do Alemão. Sim. E... Aí o pessoal não gostava de sair muito tarde lá por causa de ser assaltado, né? Só que teve uma vez que o Eduardo disse, Fred, só vai sair daqui quando a gente terminar esse artigo, que ele queria publicar o artigo lá da Melhor terra. Dormir logo lá, né? Cara, eu sei que eu escrevi e mandava pra ele, não tá bom ainda não, diminui mais, por causa da quantidade de páginas, que era o limite da... Sim. Mas professor, se eu diminuir eu não vou falar nada. Dá teu jeito, vai ter que diminuir para 4 páginas. Aí até que eu consegui, aí ele leu, eu disse, tá ok. Aí, pior que ainda tinha que escrever em inglês, né? Sim. Aí ele falou, tá ok, isso já era 9 horas da noite. Já tá liberado, deixa que eu envio, não tem problema não que eu envio, tá bom. Era até pra ir 3E, sim, que ia acontecer em Paris. Foi aprovado e tudo, só que eu não pude ir, eu não tinha... O visto? Eu não tinha o visto, não tinha passaporte. Passaporte, porque... Eu não tinha o passaporte ainda. Em Paris, pra França, isso aí foi em que ano? 2010. Eu estive lá em 2013, a gente tinha visto a gente tinha autorização de turista, né? A gente só precisava ter o passaporte, a gente entrava no precisava... Mas eu não tinha o passaporte, até eu tirar e tudo não ia dar. Sim. Aí eu tenho até a revista que eles enviam, porque na época não tinha nada digital. Mas foi apresentar para... Ele é o apresentou, meu orientador apresentou. Aí eu recebi depois a revista da I3E com o meu artigo. Mas eu publiquei mais outros também, claro. Foi isso. Aí na época do doutorado, né? Teve um que foi até no SBRT que aconteceu aqui em Manaus. Sim. Beleza. Foi até bom que eu vim pro evento que era em Manaus. Quando tu tava no doutorado, tu veio apresentar... Eu publiquei um artigo no SBRT. Sim, que era em Manaus. Que foi acontecer em Manaus. Não teve que pagar hotel, né? Não, só uma passagem para vir para cá. Aí como eu moro perto ali foi até no Hotel Tropical o evento, na época ainda era Hotel Tropical. Ponta Negra, né? Aí eu morava perto, aí eu fiquei em casa, ia... Ele morava perto, só baixar lá da cobertura dos prédios lá da Ponta Negra, né? Atravessa a rua e vai... Aí, cara, pra sair dali da UFRJ, eu morrendo de medo, era 9 horas da noite.
Eu lá na parada, sozinho, esperando passar. Eu disse, o primeiro que eu passar eu pego, porque lá tem van e ônibus, né? Só que dizem que a van que entrava às vezes não era a van verdadeira, era para assaltar. Aí eu ficava assim, ou a van ou o ônibus. Mas se for uma van, mas será que a van é verdadeira ou é aquela que o cara vai me assaltar? Aí, bicho, o primeiro que passou foi a van. Não, é nela que eu vou, não aguento mais ficar aqui esperando, não. Aí, graças a Deus, não era van de assalto. Não era nada de assalto, era normal mesmo. Aí eu fui para casa, mas também cheguei muito cansado nesse dia. Beleza. Frederico, foi um prazer aí ter a tua participação aqui no nosso podcast. Espero que o público aí tenha apreciado as histórias aí acadêmica do professor Fred. E se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, né? Que eu passo para ele, mas tem lá no canal. Pode deixar lá as perguntas que a gente vai transmitindo aqui. E na segunda-feira teremos aqui conosco o professor Cícero, que é o diretor aqui do CETER. Vai ser uma outra entrevista muito interessante. O professor Cícero foi meu professor, foi professor dele. Foi professor de quase todo mundo aqui, então... Quase todos os professores foram do Cícero. Quase todos os professores, então vai ser muito interessante a entrevista do professor Cícero. E com a professora Marli depois Eu fui aluno da Marli também. Na quarta-feira, então os dois foram meus professores. Foi aluno do Evandro. Isso, professor Evandro. Então, senhores, nós vamos ficando por aqui nesse episódio. Foi um prazer estar aí com todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.